Oi, gente! Hoje eu vim contar pra vocês como foi a minha recuperação da cesárea. Se você não viu ainda o relato de parto, eu vou deixar aqui em cima. Eu conto o porquê foi cesárea e como foi quando eu entrei em trabalho de parto e tudo mais. Eu vou contar como foi a recuperação. Muita gente tem curiosidade sobre isso. Se eu senti dor, se eu não senti, se eu usei cinta, se eu não usei e tudo mais. Vamos lá? A cesariana não foi nada de emergência, graças a Deus, eu e ela estávamos bem. A primeira pergunta que todo mundo faz: como é a anestesia? Doeu muito? Gente, eu estava tendo contração. Então a dor da anestesia, se dói ou não, eu não senti nada, porque doía, a contração doía tanto que a picada mesmo, entrando aqui, eu não senti nada. Só comecei a sentir um formigamento e de repente o meu chacoalhando o meu corpo e depois eu não senti mais nada. Então, como foi o pós? O anestesista, ainda antes de eu ir para a cirurgia, algumas horas antes, ele veio me fazer umas perguntas, veio fazer um questionário. E nesse questionário ele falou, olha, um dos efeitos durante a anestesia é enjoo e falta de ar. Ou um ou outro, se você tiver algum enjoo, alguma coisa, você me sinaliza, porque eu vou botar um remedinho para você. Aí eu, tudo bem. Como eu tava congestionada, inclusive no vídeo da bolsa, da mala da maternidade, eu falo que eu tava congestionada. Quando ele falou isso, eu fiquei desesperada. Não externalizei, mas eu pensei, caramba, se eu ficar com falta de ar, eu já tô congestionada. Se eu ficar com falta de ar, vai dar problema. Ai meu Deus, confesso que eu fiquei bem preocupada com isso. Fui pra cirurgia, ela nasceu, não senti nada. Não senti realmente, eles botaram aqui o acesso com ocitocina, soro, enfim, essas coisas. Foi a única coisa que eu senti. Depois disso foi que ele deu anestesia. Então aqui eu ainda tava assim, aqui eu ainda senti um pouco. Quando ele botou aqui eu não senti agulhada, não senti nada. Só sei que foi na hora da contração lá porque realmente você não pode se mexer. Então a enfermeira, você tem que dobrar a perna, né, tipo abraçar assim. E quem fez isso foi a enfermeira. Ela ficou segurando a minha perna, uma fofa por sinal. Então eu não senti anestesia. Quando ele falou isso de sentir falta de ar, eu fiquei preocupada com a falta de ar. Em nenhum momento eu pensei na possibilidade de enjoar, que realmente eu fosse ter enjoo. Ele falou, como na hora que o bebê sai, pode dar uma pressão, porque tá liberando o estômago e o pulmão. Então pode mexer ali, ter um pouco de falta de ar, ter um pouco de enjoo, porque o pulmão, o estômago ele tá comprimido. Então quando eu tirar a bebê, vai dar um espaço, então pode ser que dê um pouco de enjoo, você me sinaliza que eu boto um remedinho pra você. Quando tiraram a Sofia, que eu falei, nossa filha, tal, eu virei pro lado. Aí eu, dá um pouquinho de enjoo, né? Eu comecei a vomitar. Vou botar um remedinho. Na mesma hora ele foi, botou um remédio, mas aí levou ainda alguns minutos, né, pro remédio fazer efeito. Eu ainda vomitei ali tudo que eu tinha comido durante o dia. Então, foi o único efeito que eu tive ali na anestesia do momento, foi o vômito. Infelizmente, ele me atrapalhou a amamentar a Sofia na primeira hora de vida, porque eu nem vi o médico chegando com ela assim perto de mim. Quando eu vi, eu já tava vomitando, nem consegui pensar, raciocinar. E aí, acabou a cirurgia, os médicos brincando, né? Essa foi a quinta. Foram 11 cesarianas, foram 11 bebês naquele dia que nasceram. 5 cesarianos, eu era quinta. Ou foram 6, foram 6, eu era sexta. Foram 5 antes de mim. E aí eram só 2 equipes, porque a equipe médica estava reduzida por causa do coronavírus e tudo mais. Eu expliquei um pouco do que eu passei no relato do parto. E aí a médica falou, hoje foi puxado, todo mundo resolveu nascer hoje. Aí o anestesista falou, mas até que você foi rápida. Ela que nada, eu só demorei mais na pele. Ela ainda tirou uma ondazinha assim, sabe? Porque o anestesista estava elogiando, ela ainda falou que ainda demorou um pouquinho na pele. Realmente a minha cicatriz tá boa, eu vou falar dela mais pra frente. E aí acabou a cirurgia, eu fui pra uma sala de observação. Fiquei nessa sala uns 30 minutos. O que acontece? Você treme, é uma tremedeira que você não tem controle nenhum. Teu corpo treme, do pescoço pra baixo, eu tremia tudo e tremia muito. Mas eu não sentia frio, eu tava coberta, as enfermeiras botaram uma roupa em me cobriam, eu tava bem cobertinha, sabe? Mas é um efeito da anestesia mesmo, eu me tremia muito, muito, muito. E eu sei que todo mundo que toma essa anestesia treme. Aí veio uma enfermeira perguntar como eu tava, eu falei que eu tava bem, se podia levantar um pouquinho a cama, porque eu tava muito reta.
Eu queria ver um pouquinho, né, onde eu tava só vendo o teto praticamente. Ela, olha, a dor de cabeça da hack é muito forte. Então, quanto mais ereta você ficar agora, é melhor. Aí eu, tá. Então deixa assim mesmo, deixa eu ficar aqui paradinha. A hack é a anestesia, né? Tira o movimento das pernas. Então eu fiquei ali paradinha, fiquei uns 30 minutos mais ou menos. Depois a equipe veio e me levou pro meu quarto. No quarto veio novamente uma enfermeira, a enfermeira do andar, me recepcionou, falou, olha, eu tô aqui nesse andar, qualquer dúvida, qualquer coisa, você pode me ligar que eu venho aqui te atender. Amanhã você vai tomar um banho. Isso já era, não sei, 1 e pouca da manhã, por aí. Mais ou menos. Eu não lembro, não tenho muita noção de hora, mas vamos botar aí 2 horas da manhã. Amanhã a gente vai tomar um banho e tal, você ainda não pode comer, daqui a pouco a médica vai me falar, daqui a quanto tempo você pode comer e tudo mais. Mas eu não tava com fome, a adrenalina tava tão grande que eu nem... E depois de 10 minutos que eu já estava no quarto, veio a enfermeira da pediatria com a Sofia. Ai, gente, é tão emocionante, enfim. Aí botou ela no meu peito, aqui assim você sente, né? Tá tudo tremendo, mas você sente, você não tem os movimentos das pernas. Perna você não consegue mexer. Então ela mamou, a enfermeira botou ela no meu seio, explicou, né, como é que era a pega, então isso eu sentia normal. E assim foi a noite. Como ela nasceu 00:40, as primeiras horas ela tem reserva de alimento ainda, ela ainda não sente aquela fome, ela ainda tá muito sonolenta, então a primeira noite, de 00:40, né, que ela nasceu, até amanhecer foi tranquilo. Quando amanheceu, que aí começou aquele entra e sai de médico, de enfermeira, disso, daquilo, pediatra, eu fui despertando, mas isso o tempo inteiro sem me mexer. Eu levei, acho que eu devo ter levado umas 3 horas para os meus movimentos voltarem, para eu conseguir levantar a perna. E aí a orientação que eu recebi foi quando os seus movimentos voltarem, quando você conseguir movimentar a perna, aí você pode levantar um pouco a cama e evita falar, porque falar dá gases. Vai lá, entra ar e dá gases. Uma sensação que eu tive, que ninguém nunca me contou sobre isso, eu nunca vi em vídeo nenhum. Parece que tá tudo explodindo lá dentro. Os gases, você não sente o gás normal, tipo, você tá um pum. Não, é tudo estourando lá dentro. Pum, 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 pum. Gente, é muito doido isso. É muito estranho. No dia seguinte, eu comecei a fazer caminhada e isso aliviou muito. Inclusive, a enfermeira falou, você tá sentindo isso porque você não caminhou, você precisa caminhar um pouco. Então, no dia seguinte eu caminhei, mas até eu começar a caminhar, e era muito isso, era o tempo inteiro. Foi o único incômodo que eu tive, de verdade. Pra tomar o primeiro banho. Quando eu levantei da cama, óbvio que foi com o auxílio de uma enfermeira. Não pode olhar pra baixo, senão você pode ficar tonta, você tem que olhar pra cima. E andando bem curvadinha, assim, bem devagar, como se fosse uma senhorinha de 90 anos. A enfermeira foi super atenciosa, foi super cuidadosa, anda devagar, aí andava comigo no meu passinho, sabe? Olha pra cima, teve uma hora que eu olhei pra baixo, eu não sabia que eu não podia olhar pra baixo. Ela, não, olha pra cima, mantém o olhar lá pra cima, não inclina a cabeça. Ela me deu banho. A região onde a gente toma ponto, baixo do umbigo até onde é o ponto, parece que fica uma região morta, sabe? Você não sente nada. Eu não sentia nada, não sentia até hoje. E aí, eu conversando com as minhas irmãs que também tiveram cesariana, isso parece que vai ser pro resto da vida, né? É como se aquela região ali não tivesse mais sensibilidade. Você pode coçar, enfiar o dedo assim que eu não sinto nada. E aí tomei o banho, a enfermeira me ajudou e não usei cinta. Então nesses 40 dias, hoje eu tô completando 40 dias de pós-parto. Nesses 40 dias eu só usei cinta pra sair, pra ir ao médico no dia que eu tirei os pontos. E mais um dia que eu usei aqui dentro de casa. Mas por que eu não usei cinta? Isso foi uma polêmica na minha vida, né? Muita gente me questionando, falando que eu tava doida de não usar cinta. Quando você usa cinta, seus músculos estão todos soltos, né? Você tira um bebê, tá tudo solto. Quando você usa cinta, você junta tudo. A cinta te dá a sensação de segurança. Realmente. Tá tudo largado lá, tá tudo... Quando você bota cinta, opa, volta tudo pro normal. Mas quando você tira, eles estão soltos de novo. Quando você não usa cinta,
você tá forçando os seus músculos a trabalharem sozinhos. Você dá mamar, você troca uma fralda, você abaixa para pegar alguma coisa, você levanta. Isso já são exercícios. O fato de você estar dormindo, acordou, levantou, já é um exercício que você está forçando o seu músculo a trabalhar. Quando você está com a cinta ela deixa os músculos preguiçosos. Eles trabalham, porém, muito menos. Quando a gente usa a cinta, os músculos demoram mais para voltarem ao normal. Por isso que tem muita gente que com 40 dias ainda tá sentindo dor, ainda tá sentindo incômodo. Porque usou cinta, quando tira a cinta ainda dói, ainda incomoda. Quando você não usa cinta, o seu músculo ele é obrigado a trabalhar ali. Então ele volta a trabalhar ativamente e você se recupera mais rápido. Com 10 dias, tô contando aqui pra vocês a minha experiência. Com 10 dias, gente, eu não sentia mais incômodo nenhum de tá tudo solto, sabe? Não sentia mesmo, com 10 dias. Eu não usei cinta nos primeiros dias, eu só usei uma calcinha de cintura alta. Eu não senti mais nada com 10 dias. Os pontos, como que fica a cicatriz, se os pontos doem? Eu nem lembrava que eu tinha ponto. De verdade, não doía nada, nada, nada. A minha sogra viu eu botando a Sofia no carrinho. Quando ela me viu abaixando pra botar a Sofia, ela... Seus pontos não doem quando você abaixa? Aí eu, não. Gente, aquela parte ali parece que fica sem sensibilidade nenhuma. Não sentia nada. Até o dia que eu tirei os pontos. Eu tirei os pontos com 14 dias. Você tem de 10 a 14 dias pra tirar. Eu tirei com 14 porque era quando a Sofia tinha pediatra, então a gente foi no mesmo dia nos 2 médicos. Tirar os pontos é uma sensação como se você estivesse se depilando na pinça, sabe? Imagina aquele pelo que tá lá na raiz mesmo, lá no fundo. E você puxa, sabe aquela dorzinha? Então, pra mim foi assim. Quando a médica veio com um bisturizinho cortando os pontos, a sensação que eu tinha era que ela tava puxando um pelo que tava bem enraizado na pinça, sabe? E aí aquilo doeu. Imagina, se eu não me engano, acho que eu esqueci quantos pontos eu tenho. Deve ter uns 10, não sei, né? Daqueles. Então imagina ela puxando, assim, uns 10 pelinhos assim. Nossa, não foi aquela dor insuportável, mas é aquele incômodo. Sabe quando você vai se depilar e você quer matar a depiladora? Ela tira na cera, depois ela vem com a pinça tirando os que ficaram. E aí, depois desses 14 dias, quando eu fiz esse procedimento de tirar os pontos, foi que a região ficou sensível. Foi aí que eu passei a sentir um pouco de dor, passei a sentir incômodo. Pra falar que antes disso eu não sentia nada, o que eu sentia era coçar. E ainda assim não era a cicatriz toda, era só uma região, às vezes era outra. Ele tava cicatrizando, né? Então era normal sentir coçar. Foi a única coisa que eu senti. Não sentia dor nenhuma. Eu senti, depois desses 14 dias eu comecei a sentir dor. E aí no dia que eu fui tirar os pontos, eu fui de cinta. E eu fui de cinta de verdade, não era calcinha de compressão, era cinta mesmo. Foi a primeira vez que eu usei aquela cinta pra valer. Eu sei que no dia seguinte, gente, as dores que eu não sentia mais nada. Lembra que com 10 dias eu já não sentia nada? Com 14, quando eu fui tirar os pontos, eu usei a cinta. Com 15 dias as dores voltaram. E aí juntou o incômodo de tirar os pontos da cicatriz com a dor dos músculos. Poxa, eu tava tão bem, não tava sentindo mais dor nenhuma. De repente eu comecei a sentir dor. Provavelmente, foi a única coisa que eu fiz de diferente, foi porque eu botei a cinta. E aí quando eu tirei a cinta, ficou tudo dolorido, ficou incômodo, e aí realmente eu aboli a cinta de vez. Então, eu não sou especialista no assunto, não sou médica, fisioterapeuta, enfim, nada disso aí pra explicar. Mas as informações que eu busquei pra saber se eu usaria cinta ou não, eu cheguei a essa conclusão. Eu não usei e pra mim, olha, foi a melhor opção. Com 10 dias eu já não sentia mais dor nenhuma. Não tinha mais a sensação de que tudo estava solto. Muita gente usa cinta achando que vai desinchar. Cinta não desincha e cinta não emagrece. Se fosse assim, o mundo inteiro usaria cinta, né? Quero emagrecer, comi demais esse mês, quero emagrecer, vou usar cinta. Cinta não vai emagrecer. Ela pode te ajudar a desinchar, mas também não vai resolver a situação por completo. Ela vai te ajudar um pouco. Mas quando você tirar, os seus músculos ainda estarão todos soltos. Então o ideal é que você deixe os seus músculos voltarem naturalmente. Claro, procura seu médico, pede orientação dele, vê o que é melhor pra você. Se você acha que cinta vai ser o ideal, então use a cinta. É realmente uma sensação de que tá tudo solto, isso tanto para parto normal quanto para cesariano. Eu já vi gente falando que no parto normal não teve essa sensação, mas alguns têm essa sensação também, algumas têm essa sensação.
Então, no parto normal, eu sei que usar cinta não é muito indicado, mas isso vai de pessoa para pessoa, né? Então, fica a seu critério. Eu achei melhor não usar e não me arrependo. Então, a minha recuperação foi muito boa. Eu passei a ter esse incômodo depois que eu tirei os pontos, mas logo depois eles passaram. Eu tive sangramento até até o 10º dia. No 14º, um dia antes da minha consulta, um dia antes de eu tirar os pontos, o sangramento voltou. Mas a médica disse que era normal, até 30 dias, até 35 dias era normal ter um sangramento. Então, eu não me desesperei, o meu fluxo não foi forte só nos 2 primeiros dias. Um problema que muita gente tem também é para evacuar, para ir ao banheiro. Isso é normal, os próprios médicos falam isso, que você leva um tempo, né, até o seu intestino se regular. Eu consegui ir ao banheiro, momento de intimidade aqui, sabe? Eu consegui ir ao banheiro no dia seguinte. A Sofia nasceu na madrugada, né, do dia 20 pro dia 21. Eu consegui ir ao banheiro no dia 22, porque meu intestino sempre funcionou bem. Sabe aquela frase que nem pato, sabe? Ah, que nem pato, come e caga. Pois é. Então, eu falei pra médica, já consegui ir ao banheiro, ela ficou surpresa. Ela, ai, que bom. Quando ela veio me examinar, ela olhou os pontos, seus pontos estão sequinhos, você já tá de alta. Iríamos receber alta com 36 horas, mas como meu seio rachou, eu não pude receber alta com 36, então foi isso. Mas assim, os meus pontos mesmo já estavam sequinhos, a médica já tinha me liberado do ponto da cirurgia, estava tudo ok. E a minha recuperação em casa também foi bem tranquila, eu tive gente me ajudando, então eu sei que não é a realidade de muitas pessoas, mas isso também fez com que eu pudesse repousar, pudesse descansar. O primeiro banho realmente foi bem difícil, mas em casa eu já tomei o segundo banho sozinha. Aliás, no hospital eu já tomei o segundo banho sozinha. Pra vir embora eu já tomei banho sozinha. Em casa eu tomei banho sozinha, abaixava pra botar absorvente, essas coisas, já fazia tudo sozinha. Claro que no meu tempo, né? Eu não fazia nada correndo, mas eu já conseguia fazer sozinha. E a cicatriz eu cuidei com álcool 70%. Quando eu fui tirar os pontos, a médica elogiou, disse que deu pra ver que eu passava bastante álcool todo dia, lavava direitinho com sabão, então isso ajudou na recuperação. E é isso. Eu não lembro se eu deixei de falar alguma coisa. Ah, uma coisa que é preciso falar. Surgiram estrias. Todo o cuidado que eu tive na gravidez, na reta final, nas 2 últimas semanas, apareceu uma estria. E aí, do parto pra cá, apareceram mais estrias, mesmo eu passando creme todos os dias. Assim, embaixo do umbigo apareceram algumas estrias. O recomendado é até 3 meses depois do parto você continuar usando óleo, continuar usando creme. Eu vou continuar usando, mas já apareceram, né? Elas estão vermelhas. Eu acredito que, se eu não me engano, é quando ela tá vermelha, ainda tem tratamento. Quando ela fica branca é que não sai mais, se eu não me engano é isso. Mas enfim, é isso. Essa foi a minha recuperação, completei 40 dias do resguardo hoje, por isso eu tô aqui gravando esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de me seguir no Instagram. Qualquer dúvida, qualquer coisa, mandem mensagem por lá.